Nesta aula vamos estudar os orbitais moleculares formados apenas por ligação entre orbitais atômicos, tratados anteriormente, deixando os híbridos para a terceira e última aula sobre este tema. Para compreender bem o que são os orbitais moleculares, vamos relembrar que ligações covalentes são aquelas estabelecidas por compartilhamento de par eletrônico. Este modelo representa a ligação covalente entre dois átomos isolados de hidrogênio, formando a molécula do gás hidrogênio. Este é o núcleo do átomo e este é o elétron de valência do hidrogênio, que está em um subnível S, que, como vimos na aula anterior, é esférico. Mas por que esse elétron está em um subnível S? Porque o hidrogênio, que tem número atômico 1, apresenta configuração eletrônica 1s1. Temos aqui um elétron em um orbital S de um átomo de hidrogênio e aqui o outro elétron no orbital S do outro átomo de hidrogênio. E aqui temos a ligação covalente, o par eletrônico compartilhado, no chamado orbital molecular da molécula de hidrogênio. No exemplo anterior, entendemos que a fusão de orbitais atômicos pelo estabelecimento de uma ligação covalente leva à formação de um orbital molecular. Podemos então definir como orbital molecular a região de maior probabilidade de se encontrar o par eletrônico compartilhado. Há dois tipos de ligação covalente neste contexto, a ligação sigma e a ligação π. A ligação covalente sigma ocorre quando a fusão de orbitais ocorre no mesmo eixo. Costuma-se dizer que seria uma fusão frontal entre orbitais ou uma fusão verdadeira. Aqui neste primeiro exemplo, vemos a representação do estabelecimento de uma ligação sigma SS, porque os hidrogênios, como já vimos, contribuem com seus elétrons de valência que estão em orbitais S. Nesta segunda representação, temos uma ligação sigma SP, porque o hidrogênio contribui com um elétron S e o cloro contribui com orbital P. E por que o cloro contribui com orbital P? Porque o número atômico do cloro é 17 e sua configuração eletrônica, portanto, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Com o elétron compartilhado da camada de valência, um destes 5 aqui. E, finalmente, nesta representação, temos uma ligação sigma-pp, porque os dois átomos de cloro têm seus elétrons de valência, os que participam da ligação, em um orbital do subnível P, um elétron de um orbital P, portanto. Só para esclarecer mais uns detalhes. Aqui temos a representação da molécula do gás hidrogênio H2. Este aqui é o núcleo de um dos átomos de hidrogênio e este é o núcleo do outro átomo de hidrogênio. O elétron que será compartilhado está aqui em algum lugar limitado por esta região esférica que representa um orbital S.
e nesta. E aqui vemos a representação da molécula H2, com os dois núcleos dos dois átomos que se ligaram, e o par eletrônico compartilhado nesta região, que é o orbital molecular. Do mesmo modo, entende-se o que ocorre com a molécula de HCl. Este é o núcleo do átomo de hidrogênio e este é o núcleo do átomo de cloro. O orbital atômico P do átomo isolado de cloro tinha este formato delimitado pela cor de rosa. E agora vemos o orbital molecular como esta região inteira. Agora você pode concluir o mesmo sobre esta molécula de cloro, Cl2. Vamos ver o outro tipo de ligação covalente, a ligação π. Ela ocorre quando mais do que um par de elétrons é compartilhado pelo mesmo par de átomos. Primeiramente, vamos entender o que ocorre com a molécula de gás nitrogênio, N2, a cujo esquema se refere. O nitrogênio tem número atômico 7. Sua configuração eletrônica, portanto, é 1s2, 2s2, 2p3. Este número 1 representa o nível eletrônico 1 ou camada K. E o número 2, aqui e aqui, a camada L. A camada de valência do nitrogênio, a camada L, tem 5 elétrons. E assim, para completar o octeto, o nitrogênio precisa ganhar mais 3. Para ganhar os 3 elétrons de que precisa, cada átomo de nitrogênio da molécula de N2 deverá realizar 3 compartilhamentos de par eletrônico, ou 3 ligações covalentes. Dessa forma, a ligação que se estabelece entre eles é uma tripla ligação, como representada aqui e aqui também. Veja esta ligação sigma entre dois orbitais px de 2 átomos de nitrogênio. Este esquema representa um átomo de nitrogênio e aqui seu núcleo. Este esquema representa outro átomo de nitrogênio e o seu núcleo. Em azul, temos os orbitais px e px, cada um de um átomo de nitrogênio. Eles vão se ligar e, como estão no mesmo eixo, formam uma ligação frontal, é a ligação sigma pp. A segunda ligação será estabelecida entre este orbital py de um átomo de nitrogênio e este outro orbital py do outro átomo de nitrogênio. Veja que não é mais possível que esses orbitais py e py se sobreponham para uma fusão perfeita, porque nesse caso os núcleos dos dois átomos seriam também fundidos, o que não ocorre devido à alta repulsão entre eles. Neste caso, em vez de fusão entre orbitais, ocorre apenas a formação de uma nuvem eletrônica entre eles, aqui representada por um formato fantasia, apenas para melhor compreensão do fenômeno. Esta é a ligação π-pp, ou simplesmente ligação π, uma vez que este tipo de ligação só ocorre entre orbitais p. A terceira ligação da tripla
ocorre do mesmo modo que eu escrevi anterior. Veja aqui os orbitais Pz de um átomo de nitrogênio e Pz do outro átomo de nitrogênio. Eles estão em eixos paralelos. Como os eixos são paralelos, a fusão perfeita não ocorre, mas sim a formação de uma nuvem eletrônica em outra ligação π. Então, podemos sintetizar que uma ligação covalente ocorre quando dois orbitais atômicos de átomos diferentes se fundem para a formação de um orbital molecular. E de acordo com este modelo, temos a ligação σ-SS, a ligação σ-SP, a σ-PP e a ligação π, que sempre será PP. Na próxima aula, vamos tratar da formação de orbitais moleculares pelo envolvimento de orbitais híbridos. Até lá!